Meus caros, nós vamos continuar o nosso estudo da Lei 8.112, é a terceira parte do nosso estudo, né? Eu diria que é a parte mais cobrada nos concursos públicos afora. Muitas vezes, a única parte que é pedida nos editais é esta parte que eu vou trabalhar com vocês agora, que é a parte que aborda o regime disciplinar do servidor público. Vale lembrar, a gente está trabalhando com ética no serviço público, né? Com certeza a parte que mais se relaciona à ética no serviço público de toda a Lei 8.112 é justamente aqui essa parte que aborda o regime disciplinar. O que essa parte vai fazer? Bom, ela vai abordar os deveres dos servidores, ela vai abordar em seguida as proibições nas quais eles incidem, a questão da acumulação de cargos. Ela depois vai falar sobre a responsabilidade do servidor e vai falar sobre as penalidades às quais ele se sujeita. Então, aborda desde deveres no exercício do cargo e chega à questão das penas cabíveis para aquele que incidir nas vedações previstas aqui nessa legislação. Meus caros, vamos começar aqui. O título 4, então, aborda o regime disciplinar. O primeiro capítulo traz os deveres do servidor. Então, coloca-se aqui o primeiro dever, o dever de exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo. Então, desempenhar as suas funções de maneira cuidadosa, dedicando-se àquilo. A lealdade às instituições a que servir, manter a lealdade institucional, ser leal à instituição na qual trabalha, observar as normas legais e regulamentares, respeitar o que a legislação diz e o que os regulamentos estabelecem, cumprir as ordens dos seus superiores, salvo quando elas forem manifestamente ilegais, atender com presteza, com agilidade ao público em geral, prestando informações e também a expedição de certidões requeridas, assim como requisições para a defesa da fazenda pública. Então, o dever de atendimento não somente ao público, mas à própria administração. Levar as irregularidades de que tiver ciência por conta do cargo a conhecimento de uma autoridade superior. Então, se ele tiver ciência de que algo de errado está acontecendo, que um colega está cometendo uma infração administrativa, deve levá-las a conhecimento de uma autoridade superior, ou se suspeitar que essa autoridade superior está envolvida, a autoridade competente para apuração. Também deve zelar pela economia do material e pela conservação do patrimônio público, guardar sigilo sobre o assunto da repartição, ter uma conduta compatível com a moralidade administrativa. Ele deve ser também assíduo e pontual no serviço, comparecer sempre ao serviço, não faltar de maneira injustificada e comparecer no horário correto. Tratar com urbanidade as pessoas, ser civilizado, ser educado com as pessoas que buscam atendimento, representar contra a ilegalidade, omissão ou abuso de poder. Então, se alguém incidir em práticas de abuso de poder, de omissões indevidas, ofender a própria lei, ele deve denunciar e deve representar contra as pessoas que assim o façam. Essa representação ela é encaminhada pela via hierárquica e a autoridade imediatamente superior àquela contra a qual é formulada, assegurando-se a ampla defesa dessa pessoa que está sendo representada. Bom, se existem deveres, obviamente que existem também proibições. Então, existem proibições ao servidor. Esse artigo 117, ele é muito importante porque ele traz um rol de proibições que, na verdade, é taxativo. Então, é necessário alterar a lei para incluir novas proibições, porque são essas proibições do artigo 117 que permitem a instauração do processo administrativo disciplinar e aplicação das penas que nós veremos adiante, que podem ir de advertência até a pena de demissão, né? Continuando aqui, o servidor público ele é então proibido. Ele não pode se ausentar do serviço durante o expediente sem a autorização do seu chefe imediato. Também não pode retirar da repartição objetos, qualquer documento da repartição sem a anuência da autoridade competente.
Ele também não pode recusar fé a documento público. Então, se ele dá uma certidão, ele tem que dar fé a esse documento que ele está dando. É um dever do servidor dar fé. Também não pode opor uma resistência injustificada ao andamento de documento ou processo ou execução do serviço. Então, ele tem que cumprir com as suas atribuições no tempo correto, da maneira adequada. Promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. Então, ter uma conduta de antipatia, simpatia com um ou outro colega, manter uma postura de parcialidade no exercício das suas funções. Ele também não pode cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, as suas atribuições. O que é esse cometer? Cometer seria delegar, né? Ele não pode delegar funções. Veda-se também a ele coagir subordinados ou aliciar esses subordinados para se associarem profissionalmente. Afinal, a liberdade de associação é garantida, ninguém pode ser forçado a se associar. Continuando, ele também não pode manter sob sua chefia, em cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o 2º grau civil. Isso são as denominadas práticas de nepotismo. Você não pode ter pessoas da sua família vinculadas a você numa situação íntima, ali também trabalhando com você. Continuando aqui, valer-se de cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem em detrimento da função pública. Se aproveitar da posição do cargo para obter qualquer tipo de vantagem. Continuando aqui, não pode participar da gerência ou administração de uma sociedade privada, nem exercer comércio, salvo na condição de sócio acionista, cotista ou comanditário. O que seriam essas condições? Condições na qual ele não tenha qualquer espécie de controle administrativo da empresa. Também atuar como procurador ou intermediário é uma vedação. Ele não pode ir nas repartições públicas e ser procurador e ser intermediário, a não ser quando estivermos falando de benefícios previdenciários ou assistenciais de alguns parentes, até o 2º grau, cônjuge e companheiro. É vedado também ele receber propina, comissão, presente ou qualquer tipo de vantagem por conta das suas atribuições. Não pode aceitar ainda comissão, emprego ou pensão de estado estrangeiro, não pode praticar usura sob qualquer forma, ou seja, prática de agiotagem, né? Também não pode pegar o pessoal e os recursos materiais da repartição e utilizar nas suas atividades particulares. Não pode cometer a um outro servidor atribuições que sejam estranhas ao seu cargo, salvo em situações de emergência ou transitórias. Então, por exemplo, se você tem um técnico lá, você não pode colocá-lo para limpar a repartição. Então, tem uma pessoa com uma função específica para tanto. Não é possível exercer também atividades incompatíveis com o cargo ou função. A questão da acumulação a gente vai ver um pouco mais adiante. Não pode se recusar a atualizar seus dados cadastrais quando for solicitado. O parágrafo único ele vai se aprofundar sobre a questão de participar, ser sócio e participar de empresas, salvo na condição em que você não tem acesso à administração. Então, coloca-se aqui que se a pessoa for chamada para participar de um conselho de administração ou fiscal de empresas da União, onde a União tenha controle, participação, ou seja, vai estar lá representando a própria União, evidentemente não se enquadra nessa vedação. E o mesmo vale se ele pedir uma licença para cuidar desse tipo de interesse. Continuando, como eu disse, a questão da acumulação é aprofundada adiante. Eu posso ou não posso acumular cargos recebendo remuneração por isso? Então, coloca-se que a regra é a vedação. Salvo casos previstos na própria Constituição, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Quais são os casos em que a Constituição permite essa questão? Bom, ela diz que primeiro é necessário compatibilidade de horários. Então, em primeiro lugar, eu tenho que ter compatibilidade de horários. Eu tenho que poder acumular os cargos sem prejuízo de nenhum deles.
A segunda questão é que somente alguns tipos de cargos podem ser acumulados. Podem ser acumulados 2 cargos de professor, ou então um cargo de professor e um outro técnico ou científico, e 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde com profissões regulamentadas. Então é possível ter 2 cargos de professor, ou um de professor e outro técnico científico, ou então acumular funções da área da saúde. Essa proibição vai valer tanto para administração direta quanto para indireta. É necessário comprovar que há uma compatibilidade de horários. E o agente ele não pode acumular uma aposentadoria com remuneração por exercício de cargo público. Continuando, o servidor ele não pode exercer mais de um cargo em comissão, salvo a condição de interino, e nem pode ser remunerado por participar num órgão de deliberação coletiva. Isso não vale, claro, para conselhos de administração e fiscal, no qual a União esteja envolvida em termos de participação societária. O servidor vinculado ao regime dessa lei, ele se acumular de maneira lícita 2 cargos efetivos e ele vier a ser investido depois de um cargo em comissão, ele vai ser afastado dos 2 cargos efetivos até que ele consiga escolher por um deles, né? E respeitada ainda a condição de compatibilidade de horário. Então, ele não pode em nenhum momento ocupar um terceiro cargo. Se surgir um cargo em comissão, ele vai ter que abrir mão de um dos cargos efetivos ou do cargo em comissão. Prezados, continuando, o capítulo 4 do regime disciplinar aborda a questão das responsabilidades. Gente, as responsabilidades, basicamente o que esse capítulo quer tratar conosco é a demonstração de que a responsabilidade administrativa é uma responsabilidade que independe da responsabilidade civil e da responsabilidade penal. São responsabilidades autônomas, por isso nada impede de um servidor ser condenado na esfera administrativa, por exemplo, com a pena de demissão, ser também condenado na esfera civil, por exemplo, por um ato de improbidade administrativa, ou numa ação civil pública, ou mesmo numa ação de regresso, e nada impede que também seja condenado na esfera criminal. O servidor ele pode responder nas 3 esferas, ser condenado nas 3 esferas, ou em apenas uma delas. Afinal, as esferas são independentes e autônomas entre si. Como eu vou explicar, essa autonomia não é absoluta, mas a regra é a da autonomia e da independência. Então, reparem, o artigo 121 vai colocar que o servidor vai responder civil, penal e administrativamente por todos os seus atos que sejam irregulares. O artigo 122 fala da responsabilidade civil. E o que é a responsabilidade civil? Bom, a responsabilidade civil é aquela na qual há a prática de um ato ilícito. Houve uma ação ou omissão, dolosa ou culposa, que gerou um dano. Presente também um elemento de nexo causal entre o dano gerado e a ação ou omissão praticada. O servidor, se ele se enquadrar nesses 4 elementos essenciais da responsabilidade civil, ele vai ter o dever de indenizar. A responsabilidade civil é um aspecto do direito obrigacional. É como se a gente pudesse dizer que o direito das obrigações do direito civil ele se divide em 2 categorias. Nós temos o direito das obrigações que se aplica à questão contratual, onde as pessoas voluntariamente se vinculam a alguns órgãos, se vinculam a outras pessoas e celebram negócios jurídicos. E nós temos também a esfera do direito obrigacional, na qual as pessoas se vinculam não por vontade própria, mas devido à prática de atos ilícitos. Nessa condição, nós estamos falando da responsabilidade civil. Então, é um campo do direito obrigacional. A responsabilidade civil, ela pode ser estendida aos herdeiros do servidor no limite da herança. Então, vamos supor que se o servidor falecer e estiver em curso uma ação civil devido a um ato que ele praticou contra a administração, essa ação continuará contra os sucessores. No limite do valor da herança, poderá ser condenado, né? E aí os sucessores vão deixar de receber aquele patrimônio que pertencia ao servidor falecido.
Continuando, os elementos da responsabilidade civil estão previstos no artigo 186 do Código Civil, né? Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar o direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, fica obrigado a indenizar, porque ele comete um ato ilícito. Pessoal, então, os elementos da responsabilidade civil do servidor se encontram aqui no artigo 186, mas quando a gente trabalha com responsabilidade civil do Estado, nós precisamos compreender algo a mais. Bom, uma coisa é a responsabilidade civil do Estado. Outra coisa é a responsabilidade civil do servidor. Para o nosso tema ética no serviço público, o essencial é compreender a responsabilidade civil do servidor. Esse servidor, sempre que ele agir com dolo ou culpa, praticando uma ação ou omissão que gere um dano, ele vai ter o dever de indenizar, ele cometeu um ato ilícito. Acontece que aquele servidor, nós não podemos esquecer que ele é um representante do Estado. Então, não é esse servidor que vai ser chamado para indenizar. Geralmente, quem vai ser chamado para indenizar vai ser o próprio Estado. O Estado vai ter que ir, vai ter que indenizar, até mesmo porque o Estado ele responde de maneira objetiva pelos danos causados aos administrados. E o Estado indenizando, caso ele perceba que o seu servidor agiu com dolo ou culpa, ou seja, a responsabilidade do servidor é subjetiva, ele irá ingressar com o direito de regresso contra esse servidor, buscando se ressarcir daquilo que ele foi obrigado a indenizar um administrado por conta do dano causado por esse servidor. Então, o direito de regresso que está previsto no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, abrange isso, a possibilidade do Estado, quando ele indenizar o dano que um servidor causou, entrar com uma ação contra esse servidor ou na própria ação processar esse servidor via denunciação da lide, com vistas a se ressarcir daquilo que ele teve que indenizar o administrado. Afinal, aquele servidor agiu com dolo ou culpa. Lembrando, enquanto que o Estado responde de maneira objetiva, o servidor responde de maneira subjetiva. O Estado, frise-se só a título de nota de rodapé, ele responde de maneira objetiva pelas ações praticadas pelos servidores. Agora, pelas omissões, a responsabilidade do próprio Estado ela é subjetiva, segundo uma corrente majoritária. Continuando o nosso estudo, a responsabilidade civil, portanto, que vai ser independente da responsabilidade administrativa. E o foco da responsabilidade civil vai ser o dever de indenizar. Agora, a responsabilidade penal não vai ter por foco nem o dever de indenizar e nem a aplicação de uma infração disciplinar, de uma pena pela infração disciplinar cometida. Qual que vai ser a finalidade da responsabilidade penal? A aplicação da pena, né? A aplicação de uma pena criminal pode ser uma multa, uma pena restritiva de direitos ou uma pena privativa de liberdade. Mas a finalidade do direito penal e a finalidade da responsabilização penal é justamente essa, condenar a pessoa criminalmente. Bom, essa responsabilidade penal do servidor, ela exige uma prova muito forte. Como que eu vou explicar para os senhores? Vamos lá. A responsabilidade penal, gente, ela trabalha com um raciocínio muito simples. Eu só consigo condenar alguém se houver uma prova inequívoca de que aquilo aconteceu e de que foi aquela pessoa. Porque no direito penal, a regra é a presunção de inocência. Então, significa que o julgador, o juiz, ele não pode pegar e falar assim, olha, eu não tenho certeza, mas tá mais para sim do que para não, então eu vou condenar. Ele tem que ter certeza absoluta para poder condenar alguém. Significa que qualquer dúvida na esfera penal gera absolvição. E aí vem uma questão que vai ser muito cobrada nos concursos públicos. Quando que a absolvição na esfera penal ou a condenação na esfera penal geram vinculação às esferas cíveis e administrativa? Meus caros, basicamente o que eu estou perguntando é: as esferas são independentes entre si, mas existem situações onde essa independência vai ter que ser relativizada? Sim.
E essas situações partem de eventuais condenações na esfera criminal. Como explicar? Vamos lá. Pessoal, se uma pessoa for condenada na esfera criminal, significa que não há a menor sombra de dúvida que ela cometeu aquele ato. E se aquele ato caracterizar também uma infração civil e uma infração administrativa, necessariamente ela vai ter que ser condenada nas esferas civil e administrativa. Agora, se na esfera penal a pessoa for absolvida e essa absolvição se fundamentar na certeza absoluta de que ela não fez aquilo ou de que aquilo nunca aconteceu, ela necessariamente vai ter que ser absolvida na esfera civil e na esfera administrativa por esse ato. Agora, quando na esfera penal a absolvição se der por falta de provas, porque não foi possível colher provas o suficiente de que a pessoa é culpada, mas também não há uma certeza absoluta de que ela é inocente, a esfera civil e a esfera administrativa ficam livres. Perfeito? Como assim ficam livres? Na esfera penal não deu para condenar porque eu não tinha uma prova forte o suficiente. Mas essa prova que não foi forte o suficiente para condenação criminal pode sim ser forte o suficiente para condenação civil e para condenação administrativa. Então, essa que é a questão da responsabilidade penal. Ela pode vincular a responsabilização civil e administrativa em duas situações: na absolvição pela certeza absoluta de negativa de autoria ou inexistência do fato, ou na condenação. Aí vai ser obrigatória a vinculação. Quando a esfera penal absolver por falta de provas, as esferas civil e administrativa ficam desvinculadas. Bom, eu destaco que no campo da responsabilidade penal, nós temos alguns crimes que necessariamente caracterizam também infração administrativa e infração civil. Quais são esses crimes? São os crimes contra a administração pública, né? Esses crimes são infrações administrativas, atos de improbidade administrativa e consequência ilícitos cíveis, e são também infrações administrativas que vão encenar, né? Vão gerar a aplicação de penas. Continuando aqui, a responsabilidade administrativa que resulta de um ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho do cargo ou função. Esse ilícito, portanto, ele pode se verificar por uma ação ou omissão, e os fatos devem se enquadrar nas previsões estatutárias. Entenda-se, nessa previsão da Lei 8.112, principalmente. Então, exemplo de sanção administrativa, além das que a gente vai estudar daqui a pouquinho, são aquelas também do Decreto 1171 de 94, o Código de Ética da Administração Pública Executiva Federal. Bom, como eu disse, a legislação vai dizer que as sanções cíveis, penais e administrativas podem se cumular porque elas são independentes entre si. Então, é possível a pessoa ser condenada em 2 ou 3 esferas pelo mesmo ato. A responsabilidade administrativa do servidor se afasta, assim como a civil, caso ele seja absolvido por inexistência do fato ou ausência de autoria. Bom, coloca-se aqui o 126A, que caso um servidor represente contra uma pessoa, né, dizendo que ela está envolvida na violação das normas disciplinares a uma outra autoridade competente para investigar a questão, ela não pode ser responsabilizada civil, penal ou administrativamente por isso. Por que que essa previsão existe? Ela existe para que não se crie uma falta de incentivo das pessoas denunciarem as condutas ilícitas que presenciem no exercício da função administrativa. Continuando, pessoal, nós vamos estudar as penalidades, ok? Afinal, nós vimos que o servidor ele tem algumas proibições. E se ele incidir nessas proibições que estão lá no artigo 117, ele vai poder ter aplicada a ele algumas penas. Essas penas variam conforme a gravidade do ato. A pena mais leve possível é a de advertência. Nós temos uma pena intermediária, que é a de suspensão, e as penas mais graves são a de demissão ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Nós temos também aqui penas voltadas aos cargos em comissão, que recebem um tratamento peculiar, que eu vou explicar um pouco adiante.
Essas penalidades disciplinares, então, elas vão ser aplicadas conforme alguns critérios. Mas quais são esses critérios? O dispositivo seguinte vai descrever para nós. Basicamente, eu vou considerar a natureza e a gravidade da infração cometida, quais os danos que foram produzidos em decorrência dela, circunstâncias que agravem ou atenuem a situação do funcionário. E o parágrafo único vai dizer que, quando for imposta a penalidade, é necessário apontar o fundamento para a aplicação da pena, justamente dizendo por que aquela pena foi aplicada, considerada a gravidade da infração, os danos ocasionados e outras questões agravantes e atenuantes. Bom, meus caros, está escrito também adiante que a advertência, que é a pena mais branda, ela é aplicada por escrito. E ela é aplicada sempre que qualquer dever funcional, que são aqueles descritos no 116, for violado. Se um dever funcional for violado, ou se a pessoa cometer uma infração menos grave do artigo 117, ela vai ter a aplicação dessa penalidade menos grave, que é a advertência. Vamos voltar lá só para a gente acompanhar. O 129 está falando para a gente que nas opções do inciso 1 a 8 e do inciso 19, a pena vai ser de advertência. Quais são essas, afinal? 1 a 8. Não compareceu, saiu do serviço no meio da hora, se retirou um documento ou um objeto da repartição, não deu fé a documento, resistiu de maneira injustificada ao andamento de um documento, de um processo, manifestou apreço ou desapreço na repartição, delegou de maneira indevida, coagiu ou aliciou subordinados para associação, praticou o nepotismo ou se valeu do cargo para lograr algum tipo de proveito pessoal, né? E coloca-se aqui também o 19, recusar a atualizar dados cadastrais quando solicitado. Então, prezados, reparem que aqui o artigo 129, ele 1 a 8, né? Lograr proveito pessoal, que é o 9, não entra. 1 a 8 e 19. Nessas situações, a infração cometida não foi tão grave a ponto de justificar a aplicação de uma pena maior do que a advertência. Então, essa advertência ela vai ser aplicada por escrito. Também é aplicada a advertência para as hipóteses que não estão no 117, mas sim que estão no dispositivo anterior. Demonstro aqui para os senhores. Nós temos aqui o 116 com os deveres do servidor. A violação de qualquer um desses deveres funcionais incide na pena de advertência, conforme descrito aqui adiante pelo artigo 129, e é claro que isso vai ser aplicado porque não há uma justificativa para impor uma pena mais grave. Continuando aqui, o artigo 130 fala da pena de suspensão. A pena de suspensão é a pena de gravidade intermediária. Ela vai ser aplicada se a pessoa reincidir em faltas punidas com advertência. Então, ela foi advertida e praticou novamente a conduta, ela poderá ser suspensa ou violar outras proibições que não ensejem nem a pena de advertência e nem a pena de demissão, que a gente vai ver adiante. Então, a pena de suspensão, ela é a que sobra. Se a lei não falar que é uma pena mais leve ou uma pena mais grave, vai encaixar na pena de suspensão. O prazo máximo da suspensão é de 90 dias. E aqui no parágrafo 1º existe uma regra especial, que é a suspensão de 15 dias para o servidor que se recusa a submeter à inspeção médica. O parágrafo 2º trabalha com uma regra que é muito cobrada, que é a possibilidade de converter a suspensão em multa. Então, isso vai acontecer quando for conveniente para o serviço. A pessoa não pode se recusar. E o que vai acontecer? Em vez dela ficar suspensa, ela vai ter que pagar uma multa em cima de 50% do ganho dela por dia. Então, ela vai receber metade. Metade pelo trabalho que ela receberia um inteiro. Isso vai ser equivalente à pena de suspensão. Continuando aqui, as penas de advertência e suspensão, elas vão ter o registro cancelado, né? Porque isso vai para o assentamento do servidor. Mas o registro é cancelado depois de 3 anos e 5 anos. 3 anos para advertência, 5 anos para a suspensão, se durante esse período o servidor não praticar uma nova infração.
Esse cancelamento, obviamente, não gera efeitos retroativos, porque senão ia ser uma zona, né? Então, eu fui suspenso, mas como eu fiquei 5 anos sem ser suspenso de novo, eu quero receber por aquela suspensão que eu tive. Não é possível ter efeito retroativo algum. Foi suspenso, cumpriu os efeitos, passados 5 anos, cancela a anotação no assentamento. Agora, a demissão, pessoal, ela vai ser aplicada nesses casos aqui expressos no artigo 132. Vamos lá. Crime contra a administração pública, que são basicamente 121 a 126 do Código Penal. O abandono de cargo. A inassiduidade habitual, isso vai ser explicado adiante, o que distingue o abandono de cargo da inassiduidade habitual. Prática de ato de improbidade administrativa também gera demissão. Incontinência pública e conduta escandalosa na repartição. Por exemplo, a pessoa chegou bêbada na repartição, isso pode gerar demissão. Insubordinação grave em serviço, não obedece às ordens, é rebelde. Praticar ofensa física contra um servidor ou um particular, salvo, claro, para se defender ou defender alguém. Aplicação irregular de verbas públicas. Revelar um segredo do qual tenha se apropriado por conta do cargo. Lesar os cofres públicos ou dilapidar o patrimônio nacional. Prática de corrupção, que nem precisava estar aqui porque é crime contra a administração. Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções. E transgressão dos incisos 9 a 16 do artigo 117. Então, do 9 ao 16, que nós vamos voltar agora, também a pena aplicada vai ser a de demissão. 9 que a gente já viu, né? Que é você se valer do cargo para proveito pessoal ou de outrem. Então, do 1 a 8, a pena é de advertência. Então, vamos colocar aqui do lado, né? Recomendo que vocês façam isso na legislação de vocês. De 1 a 8, a pena vai ser a de advertência, salvo, né, se a pessoa reincidir. Agora, do 9 ao 16, a pena vai ser a de demissão. Isso vale se aproveitar do cargo, né, para lograr algum proveito pessoal, participar da gerência ou administração de uma sociedade privada, atuar como procurador ou intermediário, salvo nessas hipóteses em que isso é permitido, receber uma propina, comissão, presente ou vantagem, aceitar uma comissão, emprego ou pensão de um estado estrangeiro, praticar usura, agiotagem, né? Agir de forma desidiosa, desídia é a falta de zelo, a preguiça, inclusive a gente pode fazer uma remissão à prevaricação, né? E utilizar o pessoal ou recursos materiais para atividades particulares. Nessas situações, portanto, vai ser aplicada a pena de demissão. Bom, no 19, nós vimos que a pena vai ser a de advertência e, além dessas, dos incisos 1 a 16, né, também incidem na pena de demissão aqui, segundo o nosso artigo 132, voltando aqui, né, 9 a 16, então, do 117 apenas. E o que sobrou, Bruna? O que não foi mencionado nem como pena de demissão e nem como pena de advertência. O que sobrou é pena de suspensão. Perfeito? Não consta como pena de demissão e nem pena de advertência, a pena vai ser de suspensão. Então, basicamente, nós temos aqui sobrando os incisos 17, que é cometer atribuições estranhas, exercer atividades incompatíveis, que se enquadrariam, então, em suspensão, porque não sejam nem advertência e nem demissão. Continuando aqui o nosso estudo, meus caros, a demissão é visivelmente a pena mais severa que pode ser aplicada para um servidor, porque ele vai se desvincular em definitivo dos quadros da administração pública. A seguir, o artigo 133 estabelece um procedimento caso seja violado o dever de não acumular cargos de maneira ilícita. Nós vimos que se a pessoa insistir na acumulação ilícita, a pena aplicada a ela é a de demissão. Mas antes disso, ele vai ter que ter um direito, né? Ele vai ser notificado para se manifestar qual cargo que ele quer. Se ele não fizer a opção, é aberto um processo administrativo disciplinar,
onde ele vai poder se defender no sentido de que não há a acumulação ilegal, mas até o último dia de prazo da defesa ele ainda pode fazer a escolha de um dos cargos, presumindo-se a sua boa-fé. O 134 estabelece que sempre que o fato for punível com demissão e o servidor já tiver se aposentado ou estiver em disponibilidade, a pena a ser aplicada será a cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Então, pessoal, o que isso quer evitar? Vamos supor que a pessoa já teve o tempo para praticar, já teve o tempo suficiente para se aposentar. Ela vai, no último dia de serviço, pratica um ato que é punível com a pena de demissão. E ela vai e se aposenta no dia seguinte. A cassação de aposentadoria é a pena que vai ser aplicada a ela, porque ela praticou um ato punível com demissão. Mesmo que ela não esteja no exercício da função, será punida, porque praticou um ato no exercício da função. Agora vem o tratamento especial da questão dos cargos em comissão que eu expliquei, né? Por quê? Porque como o cargo em comissão é um cargo em confiança e ele não tem tanta perenidade, a regra vai ser que ou o servidor vai se sujeitar à advertência ou ele vai se sujeitar à destituição direto desse cargo em comissão. Porque a destituição de cargo em comissão, exercida por aquele que não ocupe um cargo efetivo, ela é aplicada sempre que for cabível pena de demissão ou de suspensão. Então, se o fato é punido com suspensão, já gera a destituição do cargo em comissão. Continuando aqui, a demissão e destituição do cargo em comissão gera a indisponibilidade de bens em determinadas hipóteses do artigo 132. Além disso, se for pelas hipóteses do 9 a 11, né, que é lograr proveito, entre outras, do 117, o servidor não pode ter uma nova investidura em 5 anos e não pode voltar ao serviço público se for destituído por outras hipóteses aqui do 132, como crime contra a administração, entre outras. Bom, percebam então que o servidor de cargo em comissão ele é tratado de maneira rigorosa. Se ele vacilar, ele não vai poder desempenhar mais nenhum cargo vinculado à administração pública. Agora vem aquela diferença que eu falei que também acontecia adiante, né? O que é abandono de cargo e o que é inassiduidade habitual. Ambos geram a pena de demissão. Agora, o abandono de cargo é quando o servidor some por mais de 30 dias seguidos. Agora, a inassiduidade habitual é a falta não justificada interpolada ao longo do ano. Se ao longo do ano a pessoa faltou de maneira não justificada por 60 dias, ela incide em inassiduidade habitual. Para apurar essas questões, é adotado um procedimento sumário, né? Onde basicamente vai se observar a folha de ponto da pessoa ou a questão do ponto eletrônico. Vai se dar o direito da pessoa responder, dizendo que as faltas não forem justificadas, entre outras questões. E após vai aplicar a pena. Agora, quem que vai aplicar cada uma dessas penas? É isso que o 141 vai trabalhar. Ele vai dizer que quem aplica a pena é a autoridade máxima do órgão, então o presidente da República no Executivo, presidente da Casa no Legislativo, procurador-geral da República no Ministério Público, tribunais federais, o presidente do tribunal, né? Então, a autoridade máxima daquele órgão vai aplicar a pena de demissão, cassação de aposentadoria ou cassação de disponibilidade. Agora, imediatamente inferior a essas autoridades, por exemplo, vice-presidentes, ministros, podem aplicar as penas de suspensão superior a 30 dias. Se a pena de suspensão for de até 30 dias, quem aplica pode ser o próprio chefe de repartição e outras autoridades. E se for cargo em comissão, quem tem que aplicar é a própria autoridade que designou a pessoa para aquele cargo. E finalizando a temática, o 142 aborda a prescrição e prescreve em 5 anos as infrações que são puníveis com demissão, cassação de aposentadoria e disponibilidade de cargo em comissão, destituição de cargo em comissão. Prescreve em 2 anos
no que se refere à suspensão, e em 180 dias no que se refere à advertência. Mas esse prazo conta de quando? Conta de quando o fato se tornou conhecido. Então, vamos supor, a pessoa desviou patrimônio público, descobriram isso 6 anos depois. Quando que conta o prazo? Está prescrito ou não? Claro que não. Conta o prazo de quando o fato se tornou conhecido. Começa a correr do momento que as pessoas descobriram que ela praticou esse desvio. E ela vai sim poder ser punida com a pena mais grave, se for, dependendo da sua situação. Bom, os prazos da lei penal se aplicam também às infrações disciplinares. Então, se um fato for também crime, o prazo para prescrição é usualmente maior, esse prazo maior também vale para a infração administrativa. Se for aberta uma sindicância ou instaurado processo disciplinar, interrompe-se o prazo que está correndo. E uma vez interrompido, só volta a correr quando essa interrupção cessar, por exemplo, pela decisão final no processo administrativo disciplinar. A questão do processo administrativo disciplinar, pessoal, eu vou trabalhar um pouco mais adiante. Agora eu gostaria de trabalhar com vocês com algumas questões dessa parte de regime disciplinar, pode ser? Bom, com relação ao regime disciplinar dos servidores públicos, vamos assinalar a opção correta. Se o servidor já tiver aposentado, ele não vai poder ser punido por uma infração que ele praticou na ativa? Pode, né? Ele vai ser punido com a questão da cassação da sua aposentadoria. Se for para defender o indiciado revel, a autoridade não está obrigada a designar defensor da ativa. A gente vai estudar isso adiante no processo administrativo e sim, está obrigada. No processo administrativo, uma autoridade superior não pode aplicar pena mais grave do que aquela que pode ser imposta pela autoridade inferior. Bom, a autoridade superior ela aplica a pena mais grave. Conforme a patente vai descendo, a pena vai sendo menos grave a que pode ser aplicada. D. O servidor ele foi condenado à demissão e passaram 120 dias do processo administrativo. Ele não pode pedir anulação porque o julgamento fora do prazo legal não implica em nulidade. Isso é verdade. Vamos supor, a gente vai estudar ainda o processo administrativo, vamos supor que eu tenho 120 dias para julgar. Não julgou. E aí depois veio e proferiu esse julgamento. Não importa se eu não julguei no prazo legal, mesmo vale para uma sentença do juiz. O mero desrespeito ao prazo não gera nulidade do processo. Se houver uma regular apuração criminal, não deve ser aplicada a legislação penal para computar a prescrição no processo administrativo. É previsão expressa, né? Se houver previsão penal da prescrição, utiliza-se ela e não a previsão da 8.112. Continuando aqui, pessoal, a 8.112 traz uma série de deveres e proibições aos servidores públicos. E ela também estabelece um rol de penas que são aplicáveis. Vamos lá. São consideradas a natureza e a gravidade da infração e também são pesados os danos? Sim, natureza e gravidade da infração são medidos, atenuantes e agravantes e, além disso, o impacto do dano causado. Está correto. Vamos ver por que as outras estão incorretas? São antecedentes funcionais, como avaliação de desempenho, análise crítica de desempenho e relatórios correcionais. Não há previsão nenhuma nesse sentido na 8.112, essa questão de antecedentes funcionais nesses moldes. São considerados apenas elementos objetivos, não sofrendo influência de atenuantes e agravantes. Atenuantes e agravantes, como eu acabei de dizer, também influenciam. Devem ser considerados todos os elementos subjetivos e objetivos, como tempo de serviço, histórico de apostilamento e avaliação de desempenho. A lei fala isso? Não, ela fala que considera agravantes e atenuantes, impacto do dano e a gravidade da infração. Então, não. Outros elementos, como critérios de tipificação legal, avaliação de desempenho, pontualidade e assiduidade. Está dizendo isso? Não. Não importa, você pode ser o melhor servidor do mundo. Se você praticar uma infração extremamente grave, isso não vai pesar a seu favor. É uma atenuante, mas é uma atenuante levíssima, comparada à gravidade do ato. Aí vem aquele clássico tipo de exemplo, né? Tipo de questão que traz o exemplo. É o seu Joaquim, né? Ele é um servidor, ele atuou como intermediário, como representante numa repartição pública. Mas ele fez isso para cuidar de um benefício previdenciário de um parente extremamente próximo. Nós vimos que nessas situações não vai ser punido com demissão. Nessas situações ele não está praticando nenhuma infração administrativa. Então o fato não configura infração.
A responsabilização do servidor, ela pode se dar no âmbito civil, penal e administrativo. Perfeito. Quanto a essa responsabilização, o que é correto? O servidor, quando ele cometeu uma infração, não pode ser punido nas 3 esferas? Claro que pode, as esferas são independentes entre si. O processo administrativo e penal não podem ser instaurados concomitantemente? Mais uma vez, remontando à independência. Claro que pode. A responsabilidade administrativa vai ser afastada no caso de absolvição criminal que negue o fato ou a autoria? Sim, são justamente as situações onde a esfera penal influencia na esfera administrativa. O mesmo vale para cível, essa é de fato a correta. Se a decisão judicial falar que o fato não é infração penal, vincula-se à esfera administrativa. Claro que não, né, gente? Muitos dos fatos que são infrações administrativas não são crimes. Nem toda violação ética é também crime. Isso daí é destruir o sistema da gestão administrativa da ética, né? A sindicância não pode punir o servidor mesmo para aplicação de sanção leve? Sim, pode. O processo administrativo disciplinar, como a gente vai ver logo mais, ele só serve para situações realmente graves. Continuando aqui, nós temos o Ronaldo. O Ronaldo ele é um servidor federal, atende numa repartição federal com o Gilson. E o Gilson ele demora para atender e ele obriga o Ronaldo a trabalhar demais. E ele cansou do comportamento e aí ele passou a se recusar a atender mais pessoas que seu colega. Ele falou, Gilson não atende, eu não vou atender também. E isso gerou um acúmulo de pessoas no balcão, e isso chegou ao conhecimento dos superiores, fazendo com que um processo administrativo disciplinar fosse instaurado. A pergunta é, Ronaldo, ele tinha direito de agir assim só porque Gilson agia? Claro que não, ele violou um dever funcional. Resposta B, violou um dos deveres do servidor, que estabelece o atendimento com presteza ao público, possível a responsabilização, observada a ampla defesa. Então, sim, houve infração tranquilamente. A Lei 8.112, ela trata do regime jurídico, né? E estabelece a responsabilidade civil, penal e administrativa. Nos termos do ordenamento legal, a responsabilidade civil decorre que ato de que resulte prejuízo ao erário ou terceiro na forma omissiva ou comissiva, dolosa ou culposa. Como eu disse, pode ser uma ação ou omissão praticada com dolo ou culpa. A alternativa A está correta. Continuando nas questões, meus caros, com base no regime disciplinar do servidor, eu quero que vocês assinalem comigo aqui a opção correta. A possibilidade de demissão não pode ser aplicada ao servidor caso não haja registro na vida funcional de uma imposição prévia de sanção. Gente, se o ato for gravíssimo, ele vai poder ser demitido sim, ainda que ele não tenha cometido nunca antes qualquer tipo de infração. Constitui penalidade administrativa a decisão que conclui pela inabilitação do servidor pelo não preenchimento do estágio probatório? Não, isso não é uma penalidade administrativa, porque o servidor está sendo apenas exonerado porque ele não preencheu as condições legais ao exercício do cargo. A conduta do servidor que se vale do cargo para lograr proveito pessoal não enseja penalidade de demissão? Sim, enseja. Essa conduta enseja demissão. É o 117, inciso 9, né, pessoal? Por conta do princípio da legalidade, veda-se a conversão de suspensão em multa, previsão expressa de que a suspensão pode sim ser convertida em multa. Na hipótese de acumulação ilegal de cargos, a infração vai ser apurada por um processo administrativo sumário, sim, há um rito especial previsto na lei, conduzido por uma comissão disciplinar de apenas 2 servidores. É a previsão expressa ali do rito sumário da acumulação ilegal de cargos. Tá correta essa assertiva. Continuando mais uma questão. Nós temos um servidor aqui que ele está vinculado a um cargo em comissão e cometeu uma infração administrativa. E passou o processo e a falta se enquadrava como suspensão. O que eu disse? Se é cargo em comissão e a pena aplicável é de suspensão, ele vai ser destituído do cargo em comissão. Destituição do cargo em comissão, pessoal. Vamos lá. Assinale a alternativa que apresenta deveres do servidor público. Ele tem que ser reto, leal, justo, até aí tá certo, demonstrando a integridade do seu caráter e escolhendo sempre a opção mais vantajosa para si? Errado. Ele deve evitar retardar a prestação de contas, porque é essencial para gerir os bens, direitos e serviços. Mas se for necessário ele atrasar, ele vai e comunica ao superior. Não, ele não pode atrasar em hipótese alguma. Exercer as atribuições com rapidez, perfeição e rendimento.
pondo fim ou procurando resolver de maneira prioritária situações procrastinatórias, como filas e outros atrasos, por qualquer setor que exija sua atribuição, evitando dano moral ao usuário. Perfeito, é um dever do servidor, claramente. Coloca-se aqui que ele pode exercer as prerrogativas com moderação e não pode fazê-lo se contrariar o interesse do usuário. Não, mesmo que o usuário não queira, ele tem que se fazer valer das suas prerrogativas se for o caso. Ele tem que respeitar a hierarquia, mas deve ter medo de representar contra seus superiores? Claro que não, ele tem que representar seus superiores, incorreto. Continuando aqui, a acumulação da percepção de vencimentos, nos termos da 8.112, ela é completamente vedada? Não, ela é permitida em algumas situações. Como que isso funciona? Ela é permitida, mas se houver a possibilidade de acumular os cargos. Então, se eu posso acumular cargos, eu posso acumular remuneração. Se eu não posso acumular cargo, eu não posso acumular remuneração. É simples assim. Aí vem mais um exemplo, né? O Pedro, ele foi eleito vereador, ele trabalha lá, né? Ele deseja permanecer como vereador e permanecer no exercício do seu cargo. Ele pode fazer isso? Olha, ele pode, mas é necessário verificar se há compatibilidade de horários. Assertiva C. Legal, se afastando do cargo público se não houver compatibilidade de horário, optando por uma das remunerações. Aí vem a Ana, né? A Ana, ela tem um cargo efetivo, né? E também tem uma função comissionada. E ela se recusou a atualizar seus dados cadastrais. Quando a pessoa não atualiza dados cadastrais, a pena cabível é de advertência. Advertência aplicada por escrito. Meus caros, essas são as questões. Então, notem comigo que quando perguntam sobre regime disciplinar, perguntam muito, muito mesmo sobre a questão da responsabilidade civil, administrativa e penal. E colocam várias situações concretas onde você tem que decidir, tem que dizer qual que é a pena a qual determinado servidor está sujeito. Então, é muito importante fazer uma leitura atenta do artigo 117 e do artigo 132, que tratam aí das penas aplicáveis ao servidor público. Isso deve ser suficiente para os senhores gabaritarem, mas repito o que eu falei no início da aula. Se você tiver que escolher uma parte da Lei 8.112 para estudar, escolha essa. Essa é a parte que é mais cobrada nos concursos públicos e é a parte mais importante no campo da ética no serviço público.